Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma quinta-feira, mais um momento para a gente parar um pouquinho, para conversar, para refletir, para termos ideias, oportunidades aí de mudança de comportamento. É sempre esse o objetivo, trazer clareza e consciência para aquilo que a gente faz e poder estar conectado, né, com as coisas que a gente realiza. Quero agradecer a cada um que está aqui, a cada um que está entrando para essa live. Todas as quintas-feiras, às 6h29, a gente está aqui. Essa semana estamos falando mais uma vez sobre liderança. Bom dia, minha mãe, seja bem-vinda. Estamos falando sobre liderança e hoje nós vamos falar sobre as diferentes gerações. E eu quero que você fique aqui comigo para ir pensando um pouquinho em qual geração você está, qual geração está a sua equipe de trabalho, as pessoas que convivem contigo, para você entender um pouquinho por que cada uma age de um jeito. Esse é o grande desafio nos dias que a gente vive, com as equipes cada vez mais diversificadas, misturadas. Isso é bom, tem o seu lado positivo, tem os seus desafios, sim, claro que tem, mas isso ajuda muito nós a podermos pensar em como reagir, como agir, como cada líder precisa fazer para lidar com essas gerações. Afinal, nossa expectativa de vida aumenta a cada dia, não é verdade? E as pessoas permanecem cada vez mais no ambiente de trabalho. Então, sim, teremos muitas gerações misturadas dentro das nossas organizações. E se a gente souber olhar e tirar o lado positivo disso, vamos crescer e muito. Certo? Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero aproveitar para convidar você que está aí para clicar no aviãozinho, para chamar o pessoal. Como eu sempre falo, o pessoal tá dormindo, uns estão na academia, uns já estão na ativa e a gente vai convidando. E a live fica aí. E aí depois o pessoal enxerga, lê, assiste, lê. O pessoal assiste e tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho de liderança. E a gente sabe que como líder, ser líder é um grande desafio para poder lidar com essas diferentes gerações. Você que é líder, que está aqui hoje, que está assistindo essa live ao vivo ou gravada, pensa um pouquinho quais os desafios que você tem no teu dia a dia. Como é desafiador lidar com diferentes gerações. Tem coisas que a gente olha, percebe e não admite. Não é verdade? Quando você tem junto com você pessoas que pensam muito parecido, isso faz bem, te ajuda, contribui. Agora, quando tem na sua equipe pessoas que agem diferente de você, muitas vezes você para e pensa, meu Deus, como ela não enxerga isso que eu estou enxergando? Como ela não percebe? Como é que ela não vê? Diferentes gerações. E aí que vem o pulo do gato. Entender essas gerações é fundamental. Conhecer cada um, saber como que cada um funciona, como que cada geração funciona, é essencial. Inclusive eu fiz uma enquete ontem e poucas pessoas responderam, porque algumas não sabem, algumas me perguntaram, e Diane, o que é geração X, o que é Y, o que é Z, o que é Baby Boomers? Por isso que a gente tá aqui hoje. Tá? Vocês entenderem a diferença entre uma e outra. São gerações que viveram em diferentes contextos, que impactaram o seu comportamento. Então tem gerações aí desde 1945 que a gente vai começar a falar, tá? Então eu quero que você fique aqui para você identificar onde você tá, qual geração você é, e depois tu vai terminar aqui a live, tu vai lá clicar lá na enquete pra gente saber qual geração você é. Bom dia, Ju. Bom dia, Kátia. Ai, que linda. Bom dia, que saudades. Bom dia, Bárbara. Que bom tê-las aqui comigo. Sejam muito bem-vindas. Então, primeiro passo para um líder saber lidar melhor com essas diferentes gerações na qual ele convive é conhecer os seus liderados. Gente, isso eu vou bater na tecla sempre. Isso é uma regra. Conhecer. E não é conhecer o currículo e o nome. Não é conhecer o currículo e o nome. Isso é muito simples. É conhecer. É conhecer. Não é só dominar um formulário da RH. Mas é sim entender. Escuta isso e anota, por favor.
Qual é o combustível que move cada um deles? Eu acredito que dentro da tua equipe você tenha diferentes gerações. Não é só conhecer o nome e o currículo dele. É entender qual é o combustível que move cada um deles. E eu tenho certeza absoluta que quando você conhecer os perfis da sua equipe, você vai perceber as inúmeras vantagens, os inúmeros benefícios de ter pessoas que pensam diferente dentro da tua equipe. As pessoas têm uma grande dificuldade de aceitar o diferente. Por que não pensam como eu? Por que não fazem como eu? Tem o lado bom de todos pensarem da mesma forma que você. Mas quando pensam diferente, te tiram da tua zona de conforto. Não é verdade? Te incomodam. Te apurrinham. Não é verdade? Então, quando você consegue entender as pessoas que têm perfil diferente do seu, você consegue melhorar o engajamento dentro da tua equipe, o teu resultado, a tua produtividade. Isso faz o quê? Constrói relacionamento de confiança. Relacionamento de como eu estou com a minha xícara aqui, hein, gente? Quem tá tomando café comigo aí, me conta. Xícara da Bela, olha só. Leve coisas, só coisas boas. Adoro. E o batonzão ali, né? Então, o que acontece? Quando eu conheço a minha equipe, eu melhoro o engajamento e a produtividade, eu aumento o meu vínculo de confiança. E quando eu tenho confiança, eu ganho as pessoas, eu trago elas para o meu lado. Porque quando você não passa confiança para a tua equipe, sabe o que acontece? Vai doer. Sabe o que acontece quando você não passa confiança para sua equipe? Os teus colaboradores guardam mágoas, os teus colaboradores são menos colaborativos, e eles também vão se sentir inseguros na hora de pedir ajuda. E aí eles vão fazer de qualquer jeito. E aí você pergunta, por que eles não me pedem ajuda? Percebem a importância de criar vínculos de confiança? De passar confiança para as pessoas que trabalham com você todos os dias? Bom dia, Kátia, Matheus, Cíntia, sejam muito bem-vindos. Que honra tê-los aqui comigo. Bom dia. Já percebe o impacto disso? Guardam mágoas, são menos colaborativos e não vão pedir ajuda quando eles precisam. Isso traz o quê? Um ambiente mais estressante, um ambiente mais pesado, isso prejudica a performance, porque de repente eles têm muito para entregar, mas não vão entregar. Certo? Então, para a gente construir essa relação de confiança, tem mais uma coisa bem bacana, que às vezes as pessoas têm medo de fazer. E você pode ir aos pouquinhos fazendo isso. Mostrar que você também é vulnerável. Mostrar também que você teve momentos de errar, que você tem dúvida. Isso conecta as pessoas. Eu também sou assim. Eu também já tenho medo, já tive medo. Tenho medos, né? Mas já tive medos maiores. Isso faz com que... Olha quem tá aí, minha irmãzinha. Bom dia, minha linda. Isso faz com que você se conecte mais com as pessoas. Quando você mostra as suas vulnerabilidades, suas dúvidas, seus erros, seus medos. Você não vai se tornar mais fraco por isso. Pode ter certeza que não. Mas além de tudo isso que eu tô falando, que é o tema da nossa live de hoje, nós vamos falar sobre as diferentes gerações. Quais são as diferentes gerações? Quem tem papel e caneta anota, porque depois você vai votar, né? Depois você vai sair daqui, vai lá no link, lá na Escalar, lá no Stories da Escalar, ainda tá lá a votação da enquete. De qual geração você é? Eu quero saber. Bom dia! Olha, Susan Michele, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Aproveita você que tá aí e me conta de onde você é. Tem gente de várias cidades aqui, hein? Que bom tê-los aqui, tomando meu cafezinho também, né? Final cedinho, fresquinho, tá gostoso. Bom dia, olha o que a Kátia falou. Talvez porque o líder se coloque como superior com arrogância. Se colocar como igual não torna um líder fraco ou sem autoridade. Exatamente isso, Kátia. Não, você não vai ser fraco. Na verdade, você vai criar vínculos de confiança com essas pessoas. Mas além, então, de criar vínculos de confiança, nós precisamos também conhecer as gerações, que são quatro, mais ou menos quatro, né, que são relatadas aí nos estudos, que são a Baby Boomer,
a geração X, a millennial ou Y e a Z. Vamos ver em qual você tá. Olha aí, ó, Carla de Chapecó. Jéssica, bom dia. Eu quero que depois vocês me contem de qual geração vocês são, tá? Então, Baby Boomer, geração X, Y ou Millennial e geração Z. Tem idades aí, né? E anos que a gente pode identificar, né? O ano de nascimento caracteriza o tipo de geração que nós estamos mais propícias a nos comportarmos dessa forma. Por que é classificada dessa forma? Porque cada geração dessa passou por um impacto, passaram por um determinado contexto histórico que marcou suas vidas e que geraram um tipo de comportamento, de costumes e de valores. E vocês vão entender aqui as características de cada um. Então, essas pessoas têm características muito parecidas, por quê? Porque elas viveram em algum contexto, alguma coisa que marcou a sociedade, algum contexto que gerou esse tipo de comportamento, esse tipo de costumes, esse tipo de reações, de valores que as pessoas desenvolvem, tá? Então, claro que não é uma ciência exata, porque quando eu estava estudando aqui, eu escutava muito, mas eu não me identificava em qual eu estava, tá? Até ontem eu conversei com uma pessoa que disse assim, eu não sei qual eu sou. Então, a gente não dá muita atenção, mas nós que estudamos isso, a gente percebe a diferença de comportamento. Então, não é uma ciência exata, eu estou aqui, mas você pode estar oscilando também pela influência das pessoas que estiveram na tua vida. Então, não necessariamente que você seja só uma, tá? Não é uma regra, não é uma regra. Mas vejam lá, Baby Boomers nasceram entre 45 e 60. Vamos ver se tem algum Baby Boomer aí. Baby Boomers nasceram entre 1945 e 1960. A geração X é de 61 a 80. A Millennials ou Y de 81 a 2000. E a Z a partir de 2000. Vou repetir. Baby Boomers de 45 a 60. X de 61 a 80. Y ou Millennial de 81 a 2000. E Z a partir de 2000. Essas pessoas foram influenciadas por determinados contextos, por um determinado contexto que gerou nelas esses comportamentos, certo? Então, digam pra mim aí qual que você é, qual geração você é, X, Y, Z, ou Baby Boomer. Baby Boomer começa, né? Baby Boomer de 45 a 60, de 61 a 80 a X, Y, Millennials, de 81 a 2000 e a partir de 2000 a geração Z. Os valores estão perdidos nessa geração, verdade, Kátia? Como a gente tem que tentar desenvolver e manter isso nos nossos filhos, né? Muita coisa perdida, né? Mas a gente não pode perder a esperança, a gente tem que seguir firme aí mostrando, né, o que a gente enxerga como importante também. Então, vejam só, quem é Baby Boomer aqui? Vamos ver se alguém é Baby Boomer. Olha aí, ó, X, Y, que bacana, Y, ó, o pessoal aí. Estamos na geração Y, Z, olha aí que bacana. Como é bom, né, a gente poder saber em qual a gente está e identificar muita coisa. A minha mãezinha é Baby Boomer, mãezinha do 45 ou 60. Então vamos lá, mãe, veja aí. Quais são as características? Essas pessoas viveram num contexto de guerra, num contexto de escassez. Gente, escutem isso, porque quando você escuta, você compreende as pessoas que estão contigo. E que muitas vezes você não dá conta. É só pra líder que eu tô falando. Não, as minhas lives não são só pra líder. Veja o quanto melhora a nossa relação quando a gente consegue entender em qual geração as pessoas estão. E por que elas se comportam assim. Então, essas pessoas viveram em épocas de guerra, em época de escassez, em uma época em que precisavam ter muita responsabilidade individual. O que isso aconteceu? Qual que é o lema dessa geração? No mercado de trabalho, tá? Manter as coisas simples. Manter as coisas simples, ou seja, fazer o essencial com excelência. Entende o comportamento de algumas pessoas que estão contigo? Manter as coisas simples, ou seja, fazer o essencial com excelência. Porque isso tem muito a ver com a Revolução Industrial,
com a forma como eles viveram. Nessa época, as pessoas trabalhavam 8 horas, tinham 8 horas de descanso e 8 horas, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso e 8 horas de trabalho. Bem dividido, certo? E aí, separava-se muito a vida pessoal da profissional. Por isso que essa geração fala muito, não, você tem que entrar aqui e esquecer que você tem vida. Esquece que você tem vida lá fora. Certo? E a gente sabe que hoje, pelos estudos, não tem como separar. Mas naquela época era assim. Então, e olha só, escuta isso. Vocês devem conhecer muitas pessoas assim, que ainda estão na mesma empresa, que tem a carteira assinada desde aquele período. É uma geração que tinha uma relação muito forte com os seus empregadores. Ou seja, o trabalho era como se fosse uma segunda família. Uma relação muito forte. E nesse vínculo de lealdade, isso fazia com que as pessoas ficassem muito mais tempo e se dedicassem quase a vida inteira por uma mesma posição na empresa. Lizzy, bom dia! Que bom ter você aqui comigo! Que saudades de você! Geração Baby Boomer, então, tinha uma relação muito forte com os seus empregadores, certo? Uma dedicação exclusiva ao trabalho e passavam praticamente a vida inteira na mesma posição. Essa geração dos Baby Boomers, que se encaixa de 45 a 60, trabalhava muito com um trabalho repetitivo, né? Repetitivo, mecânico. E aí, quanto mais eu fazia, quanto mais eu me dedicava, mais resultado eu tinha. Maior seria a minha entrega. Nossa, parece que eu tô revivendo nosso estágio de organizacional e eu te ouvindo. Era exatamente assim a realidade que víamos nos líderes. Exatamente. Então, quanto mais eu fazia, mais resultado eu tinha. Quanto mais eu me dedicava, mais produtivo eu era. Então, eu entrava no trabalho e trabalhava. Geração Baby Boomer, 45 a 60. Então, provavelmente nossos pais, a minha mãezinha já falou aí, né? Os nossos pais entendem por que eles se comportam desta forma? Percebem qual é o significado do trabalho para eles? Por que muitos não entendem como que essa geração agora não entra e não fica? Por que tem tanta marca na carteira? Nós que fazemos seleção, né? Tem tanta marca na carteira. Vocês vão entender aqui até nós chegarmos na Z. Tá, pessoal? Então, Baby Boomer, relação muito forte com seus empregadores, 8 horas de trabalho, 8 de lazer, 8 de descanso, muito bem delimitado, viveram em época de guerras, de escassez, de responsabilidades individuais. Então, dão um valor extremo ao trabalho. E aí, depois a gente vem para a geração X, que é a de 61 a 80, tá? E essa geração, ela veio no pós-guerra, né? No pós-revolução industrial. E qual que era o lema dessa geração? Preciso dar uma olhada, gente, porque é muita coisa, tá? Não consigo decorar tudo isso. Por mais que a gente estude e grave, quando a gente dá aula, né? Quando a gente faz palestra, sempre tem um slide para ajudar. Então, eu tenho aqui a minha colinha, tá? Senão eu não dou conta de falar tudo que tem para falar aqui, tá? Sim, amiga, ela fica salva. Todas as lives ficam salvas, estão todas no meu perfil, pode ficar tranquila, tá? Porque eu sei que muita gente não levanta cedo, né? Eu sou do time das 8, né? Então, das 8, das 5. Não, às 8 eu já acordei às 3 horas. Então, o lema da geração X, de 61 a 80, era o seguinte: trabalhar para ser recompensado. Trabalhar para ser recompensado. Ou seja, vou me dedicar para usufruir dos frutos do meu trabalho no futuro. Então, vou trabalhar para lá no futuro eu usufruir disso. Inclusive, você que tá aqui, vocês que estão aqui comigo, já aproveita e clica no avião e manda para 5 pessoas que você acha que vai fazer sentido essa live. Não tem problema assistir depois, vai ficar salvo. Então, manda, né? Temos aqui um processo de dar e receber. Eu entrego conteúdo, eu entrego reflexão para vocês e vocês me auxiliam divulgando também. Porque quanto mais pessoas com consciência ao nosso redor, melhores relacionamentos nós temos, mais a gente evolui. É uma corrente do bem, certo? Então aproveita aqui, ó, faz esse esforcinho e manda para 5 pessoas pra gente estar aqui junto e levar essa consciência para mais pessoas. Isso vai melhorar muito as relações dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. Tá? Então a geração de 61 a 80, a geração X, então trabalhava, se dedicava para usufruir dos frutos do seu trabalho lá no futuro.
E olha só, essa geração já começou a entender um pouquinho mais a importância de olhar para o futuro, mas também fazer o happy hour, estender o horário de trabalho e ir para um happy hour. Por quê? Para fazer network. Olha que bacana, para fazer network. E essa geração também é marcada por uma dedicação muito grande aos estudos. MBA, diplomas, certificação, busca por conhecimento, um enriquecimento no seu histórico profissional. Então, a busca pelo conhecimento, a busca pelo trabalho também marcou essa geração, que é a geração X, de 61 a 80. Para você que está entrando agora, a gente está falando das diferentes gerações. Baby Boomer, X, Y e Z, tá? Então, o que acontece? Essa geração também foi marcada por ser workaholic, ou seja, viciado em trabalho. Mas isso era visto como algo positivo. Porque as pessoas estudavam muito, se dedicavam, enriqueciam o seu histórico profissional, o seu histórico, né, de estudos, faziam muitos cursos, tinham muito mais diplomas. Gente, eu vou falar pra vocês, eu sou da geração, eu sou da Y, mas eu me encaixo um pouquinho nisso aqui também, porque eu sou bem da fase de estudar, eu continuo estudando, mas muito diploma, muito curso, tudo que aparecia eu fazia. Então, por isso que eu disse assim, a gente não é uma ciência exata, porque a gente também tem a influência das gerações anteriores, é claro, mas a gente pode se encaixar um pouquinho nos comportamentos de outras gerações também. Então não significa assim que você é só aquilo, tá? Tá tudo bem aí você oscilar entre uma e outra. Tá? Então a geração X, então foi meio que taxada por workaholic, mas isso era visto como bom, tá? E olha só que interessante, essa geração também passou a ter uma visão um pouco mais empreendedora dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da companhia, porque foi a primeira geração a ter mais contato com a tecnologia. A primeira geração a ter um pouco mais de contato, né? Começou a ter contato com as novas tecnologias. Dona Elisa, bom dia! Seja bem-vinda! Tu é Y, mas é bem X como eu. Por isso que eu falei no início, gente, não é uma ciência exata, tá? Vamos com calma aí. A gente se encaixa, mas a gente faz parte de outras também, tá? Então, essa geração teve o primeiro contato com as novas tecnologias. Oi, Cunha, bom dia! Seja bem-vinda! Acordou cedo? Tu acorda cedo, né? Tô brincando. Então, geração X, 61 a 80. Então, nós temos alguns traços aí também. Eu sou Y, mas eu estou misturadinha aí um pouco com a geração X, como a Kátia tá falando também. Minha amigona. Vamos lá, então. Geração Y, ou Millennials. Essa me encaixa, tá? Então, a geração de 81 a 2000. Veja aí, vai me contando você que tá chegando, se você tá nessa geração aí. Se você nasceu entre 1981, meu ano de nascimento, a 2000. Você é geração Y. Geração Y. Então, olha só, cada uma tem um lema. Pra você que perdeu, depois tu volta e assiste o início, tá? Não vou repetir tudo, porque tem muita coisa pra mim trazer pra vocês. Pra quem nasceu nessa geração, o lema era aproveitar o trajeto. Ó, bem isso, bem eu. Aproveitar o trajeto. A felicidade não está só no início ou no fim, mas no caminho. Tu se encaixa com isso também? Tu tem algum traço disso? A felicidade não tá só lá ou aqui, tá no trajeto, tá no caminho. Então, o valorizar do dia a dia, o propósito naquilo que fazem, e esse prazer está diretamente relacionado à área profissional. Por acaso você tá por aí, nessa geração? Então, aproveitar o trajeto, aproveitar o caminho, aproveitar... Eu falo muito isso para as crianças, né? Não sei se eles entendem, porque eles são da outra geração. Mas eu falo bastante disso. Aproveita o trajeto, não é só o fim da viagem que tem gosto, né? É toda a preparação e a ida. Mas isso voltado ao trabalho. Qual é o propósito do que eu faço? Qual é o sentido daquilo que eu faço? Tá? Então, diferente da geração X que buscava os certificados, essa geração também busca o conhecimento por meio de informações nos meios não tradicionais de educação. Não somente na academia, não somente no diploma, né? E o conhecimento ele pode acontecer a qualquer tempo.
Ele pode acontecer a qualquer tempo. Então, por causa dessa facilidade em aprender, desse constante, essa busca pelo aprendizado, se mistura a vida pessoal com a profissional. Se mistura um pouco mais. Então, lembram que lá na geração Baby Boomers, do 45 ao 60, era 8 horas de trabalho, 8 de lazer e 8 de descanso. Essa geração mistura um pouco. Então, eu consigo, por essa constante sede de aprendizado, a vida pessoal e a profissional começam a se misturar. E essa geração também gosta do home office. Por isso que a geração de 81 a 2000, pessoal, atenção aí para quem é líder. Por isso que a geração de 81 a 2000, que é a geração Y, é adepta ao home office, porque consegue separar bem não, né? Porque eu trabalho em home office também e a gente às vezes se perde, tem que ter um bom controle, assim, precisa tentar separar. Mas tem mais essa adaptação, mais fácil de se adaptar a estar em casa, trabalhando e fazendo, né, as suas coisas de casa ao mesmo tempo. E aí, essa relação da dependência, existe, já começa aí uma coisa mais aproximada com a tecnologia, uma aproximação maior com a tecnologia, tá? Então, já existe a questão da dependência da parte da tecnologia, né? Uma visão mais globalizada. Então, essa é a geração que aprende também por outros meios, não somente por meio de cursos formalizados, né? Pela busca constante aí por certificados, como que é a geração anterior, que é a X, tá? Então, essa é a geração Y, de 81 a 2000. Quem aí tá, que entrou agora, é da geração... da geração Y. Conta pra mim. Quem está no fim e início das gerações traz traços de gerações transitórias. Exatamente. Porque eu tenho da Y também. Exatamente. A gente carrega porque nós somos influenciados, né? Pelos nossos pais também, pelos nossos tios, pelas pessoas que estão na nossa convivência. Então, nós trazemos traços. E também é bem marcado, né? 80, 81. Então, a gente carrega traços da geração anterior, um pouquinho mais fortes, né? Então, ao mesmo tempo que a gente aprende por outros meios, não somente pela parte formal de educação, a gente carrega muito essa questão aí. Lembra dos cursos? Meu Deus, eu tenho pilhas de certificados. Quando eu tava na UCEF, que eu fui fazer, nós estávamos preparando o curso para a chegada do MEC, e a gente começa a cadastrar os certificados, vocês não têm noção. Tanto é que hoje é quase raro, assim, você receber um certificado, né, físico, impresso. Eu tenho pilhas. Tudo que vocês imaginarem, eu participava. Porque isso contava ponto para entrar nos trabalhos, sabe? Se um dia eu fosse fazer mestrado, isso contava ponto pro currículo Lattes, né, pra gente que dava aula para esse meio, isso contava muito. Conta, claro que conta. Né? Mas eu tenho pilhas de currículos, impressos, certificados impressos. É uma honra, né? Botar na parede. Ai, meu Deus. Eu nunca coloquei, tá? Mas eu tenho tudo guardadinho. Ó, a Daya Flores disse que é da geração... Tu tá na nossa também aí? Na Y? Bruna, seja bem-vinda. Daya, tu tá na Y, né? Então, pessoal, geração, lema. Aproveitar o trajeto, a felicidade não tá só no início ou no fim, mas no caminho, tá? Uma geração que aprende por outros meios que não sejam somente os formais de educação, tá? E também o acesso ao conhecimento acontece a toda hora, tá? Então, captem aí. Quem tá chegando agora, vamos ver se vocês também estão na Z. A Júlia, minha irmã, tá aí na Z, já falou, né? A partir de 2000. A partir de 2000, geração Z. Quem mais aí tá na geração Z? Essa é uma geração nativa digital, tá? Eles já nasceram na era digital. Nós tivemos que aprender a nos adaptar. Essa geração já nasceu no digital, tá? São nativas digitais. Então, ou seja, elas não precisam se adaptar. Nós precisamos. Eles não precisaram. Por isso que a geração, a geração millennials, que é a anterior, né? A Z, a Y, ela teve que se adaptar às tecnologias. Tanto é que a gente tem dificuldade até hoje, tem coisas que é difícil para nós. Imagina os baby boomers, gente. O esforço que eles têm que fazer para se adaptar à tecnologia. Então, a geração Y, ela já nasceu. A partir de 2000 é a Z. O que você escreveu, Júlia? Eu sou Y, 81 a 2000. A partir de 2000 é a Z, tá?
2000 é a Z. Ah, não, tu é anterior, tu é da minha. Exatamente. Agora eu me liguei. Enfim, essas pessoas já nasceram no digital, tá? Inclusive, gente, peguem esse dado. 98% da geração já possui smartphone e 40% já se considera viciada no aparelho. 98% dessa geração já tem o seu smartphone, já tem o seu celular e 40% confessa ser viciada no aparelho. Só que, olha que curioso, isso é um dado importante pra gente refletir. 80% dessas pessoas percebem que elas ficam menos estressadas usando o celular, mesmo sabendo que o uso da tecnologia exagerado faz mal, né? Mas ela já entende que aquilo também contribui para ela se desestressar, né? Eu tenho os meus contras em relação a isso, mas enfim, eu chego uma hora assim que eu não quero mais ver tela na minha frente. Quando eu atendo, no final do dia, assim, ó, tem dias que eu atendo às vezes no meu quarto, às vezes aqui no salão de festas, eu largo tudo, largo o celular, às vezes as pessoas me ligam, eu não olho mais, porque me irrita olhar tanto pra tela, porque eu trabalho com atendimentos online, né, pro Brasil todo, eu atendo pelo celular, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo Meet, então chega uma hora que eu não quero mais ver. Mas essa geração entende, né, e sente que o estar no celular, o uso da tecnologia, desestressa, tá? Então, essa é uma geração, atenção líderes, atenção vocês que convivem com pessoas assim, essa é uma geração mais pragmática. O que é ser pragmático? É prático, é realista, é objetivo, tá? E eles preferem conversar cara a cara. Entendeu? Então, você conheça a tua equipe, conheça as pessoas que estão na tua equipe, em que geração elas estão e como que é o lema delas, qual é o lema, por que elas vivem, por que elas trabalham, qual é o sentido daquilo que elas fazem, certo? Então, o que essas pessoas preferem? Elas preferem ter mais de uma função dentro da organização, tá? 75% preferem ter mais de uma função dentro da organização e elas aspiram também ter um emprego, né, uma estabilidade financeira e encontrar o trabalho dos sonhos, tá? Então essa é a geração Z. A geração Z. É uma geração marcada por ser altamente adaptável, aprende rápido e está sempre disponível. E um ponto bem importante, tem necessidade de estar em ambientes em que precisam ser ouvidos. Gostam de ser ouvidos. Então, se você tem geração Z, a partir de 2000, perceba como essas pessoas se comportam. Qual é a necessidade delas? Percebem? Baby boomers, 45 a 60. Marcada conviveram com guerras, escassez, muita responsabilidade. O trabalho era a vida deles, né? Geração X. Já me perdi, gente. É muito. Eu tinha decorado, essa parte eu tinha decorado. Mas a gente se perde, né? 61 a 80. Trabalho para ter resultado no futuro, né? Então, cursos, diplomas, workaholic. Millennials ou Y, 81 a 2000, aproveitar o trajeto. E a geração Z, a partir de 2000, nativas digitais, usam muito mais o celular, se adaptam facilmente, né? E querem ser ouvidos. 4 gerações, que não é uma régua, tá? Não é uma régua, não é uma ciência exata, mas traz para nós aí uma consciência de como lidar com essas pessoas. Então, você que é líder precisa conhecer em que geração cada um está. Como que elas se adaptam, o que elas dão valor, o que é importante para elas. Por que é importante a gente conhecer, pessoal? Porque a nossa vida, a nossa perspectiva de vida está cada vez maior. E as pessoas vão permanecer, sim, cada vez mais no ambiente organizacional. Então, sim, teremos 4 gerações dentro da mesma empresa. Teremos várias gerações. E existem inúmeros fatores que podem fazer com que você aproveite isso. Eu sei que é difícil, porque são pessoas que pensam diferente, mas pensem a riqueza disso. A riqueza de você conseguir juntar, mesclar, trazer experiências de quem é da Z com quem é lá da Baby Boomer. Um poder compreender o propósito do outro, porque que cada um tá ali,
Qual é o sentido do trabalho para eles? O quanto os líderes precisam estar abertos para entender que cada geração tem uma forma de se comportar, mas elas não estão fechadas. E que um baby boomer pode conviver sim com um da geração Z. Uma pessoa que nasceu entre 45 e 60 pode conviver sim com pessoas que nasceram a partir de 2000. São 20, 30 anos aí de diferença de vida, de experiência, mas quanto podem mesclar. Tem jovens e pessoas mais experientes juntas, trabalhando na mesma sala. E esses diferentes profissionais, eles têm muito a agregar. Olha as vantagens de ter pessoas de diferentes gerações. A disposição e a experiência das pessoas, né? A gente pode ensinar as pessoas mais jovens a partir da nossa visão, mas os mais jovens podem ensinar as mais experientes também a enxergarem a vida. Vamos aproveitar o trajeto, vamos curtir isso aqui. E quem tá lá, puxar um pouquinho mais para essa geração subir. Pense no quanto nós podemos agregar na vida uns dos outros. O aprendizado é coletivo. Eu tenho uma experiência de vida, você tem a tua experiência teórica, você traz a experiência da tua faculdade. O aprendizado é coletivo, as pessoas conseguem, elas precisam aprender, né? A colocar o seu ponto de vista, mas também aceitar que existe uma outra visão. Pensem, cada pessoa viveu num contexto histórico que marcou a sua geração, que trouxe ou uma escassez ou um excesso, e que marcou, e que faz com que elas se comportem, tenham valores arraigados, que também não é fácil de mudar. O valor não se muda. Então percebam como é importante a gente estar aberto para ouvir o que essas pessoas têm a nos ensinar. Pense em quanta sabedoria uma pessoa que já viveu aí de 45 a 60, há 40, 50, 60 anos atrás, quanto ela tem para nos ensinar. Quanto ela tem para contribuir, como esse jovem que vem mais destemido, mais corajoso, pode aliviar um pouco a visão das coisas que essa pessoa tinha ou tem. Total sentido em tudo, só observar dentro das nossas casas. Essa live é rica demais para entender o nosso contexto. Ai, que linda, obrigada, Kátia. Certo? Então, assim, uma coisa bem bacana que a gente precisa entender, pessoal, que quando a gente tá dentro de um ambiente, dentro da nossa casa, porque a gente tem avós, tem os nossos pais, tem nós e as nossas gerações, né? Então imagina, a minha avó, minha mãe, eu e os meus filhos. Olhem quantas gerações aí, né? Minha avó tem 90, eu tenho 41, são 50 anos. Dentro disso, quanta mudança, quanta adaptação. Então, quanto nós podemos aprender uns com os outros. E uma coisa bem importante, pessoal, criatividade. Quando nós temos uma equipe diversa, isso pode ser muito estimulado. A criatividade organizacional, pessoas que têm ideias diferentes. Uma pessoa que nasceu lá entre 45 e 60 e aquela que está aqui agora, juntas. As pessoas acham que criatividade é dom, que a gente nasce com criatividade. Não, criatividade se desenvolve. É uma habilidade que você pode desenvolver. Todos nós podemos ser criativos. Eu não acreditava nisso, hoje eu tenho certeza disso. Todos nós podemos. E imagine, o líder, ele pode estimular essa criatividade e facilitar a vida das pessoas. Trocar experiências, estimular as pessoas a enxergarem as coisas de uma forma diferente. Porque um ambiente com pessoas diferentes e perfis diferentes acelera processos criativos. Anota isso. Um ambiente com pessoas de diferentes perfis e gerações acelera o processo criativo. Então não fique com essa viseira, achando que você só tem que ter pessoas iguais a você. Líder. Se abra para ouvir, para conhecer. Pega a lista, pegue a data de nascimento da tua equipe e analise aí quem é quem, de qual geração, para você poder entender os comportamentos. Sem contar a contribuição para a inovação, porque as pessoas têm habilidade sim em inovar, certo? Então, quando a gente tem diferentes perfis, elas têm visões diferentes e elas se percebem diferentes. Então, essas diferentes pessoas, elas conseguem construir uma cultura de inovação, uma cultura de melhoria contínua, mentalidade de melhoria. E isso traz um diferencial competitivo para as organizações. Então, o que um líder precisa fazer? Gente, um líder tem um papel importante, importantíssimo para gerir a sua equipe, mas ele precisa primeiro conhecer as pessoas. Como eu falei lá no início da live, não é conhecer o nome e o currículo, é conhecer qual é o combustível que move essa pessoa. Qual é o combustível? Eu tô voltando aqui porque a frase, quando eu falei assim, até eu fiquei impactada. Qual o combustível que move cada um?
Você precisa conhecer qual é o combustível que cada um precisa para seguir. É desafiador? Claro que é. Ninguém disse que seria fácil. Mas a gente tem muitas vantagens. Então, líder, você precisa entender as percepções de cada um, as necessidades de cada um do seu time. Entender que existem características comuns entre os perfis, que isso pode ser ajustado, acomodado, tá? E é a partir disso que as pessoas vão se unir, formando uma equipe que colabora. As pessoas precisam também se conhecer. Você precisa conhecer a tua equipe e as pessoas precisam se conhecer para identificar quais são as características em comum. Sabe? A colinha, a liga, que faz com que as pessoas digam, gostei de você. Eu percebo muito isso quando eu vou fazer os treinamentos. As pessoas não se conhecem. E aí a gente faz uma dinâmica de conversa, de diálogo, de troca. Ah, você pensa assim também? Meu Deus, que legal! Não sabia que você pensava dessa forma. Isso faz o quê? Cola. Características parecidas. Por isso que um happy hour é bacana. Você sair com a tua equipe, fazer coisas que não sejam trabalhar. Toma um café com a tua equipe sem falar de trabalho. Faça com que as pessoas se conheçam, com que as pessoas interajam. E faça com que elas estejam próximas e se conectem. Isso é essencial. Isso vai fazer toda a diferença. Então, líder, você tem um papel muito, muito importante com a tua equipe. Se você tem uma equipe com diferentes gerações, diferentes características, aproveite isso. Não veja isso como um fardo, como um peso, mas sim como uma oportunidade de fazer com que você conheça sobre elas. Se você perdeu o início da live, volta para você ver quais são as gerações. Depois eu vou fazer mais alguns stories, eu vou deixar descrito aí, para que vocês entendam onde cada uma está, né? Porque eu acredito que você tenha diferentes gerações aí dentro, ou Baby Boomer, ou X, ou Y, ou Z, tá? E o quanto uma equipe diversa pode, sim, enriquecer, fortalecer, estimular os resultados que a sua organização pode vir a ter. E já tem, possivelmente, se você consegue enxergar dessa forma. Certo, pessoal? Tem muita gente entrando aqui. Sônia Sense, meu, quanto tempo! Bom dia, seja bem-vinda. Quanta gente bacana. Vivi, meu Deus, Suzana, Vanessa, Raquel, Vanes. Gente, estamos terminando, já passei do prazo, né? Eu procuro fazer lives de 30 minutos, mas é que ser um conteúdo mais denso. Não tinha como acelerar demais. Tem mais coisas que eu deixei aqui para trás, mas nas próximas lives a gente traz. É muito gostoso estudar isso, né? Eu mesma, quando eu estava estudando, né, eu tive essa consciência na faculdade, mas eu não estava tão assim por dentro. Quando eu comecei a estudar, eu falei, poxa, que bacana poder entender minha mãe melhor, poder entender o meu marido, poder entender a mim mesma, as pessoas que estão ao meu redor, entender como que as gerações funcionam, né? Isso faz com que a gente melhore as nossas relações. A gente melhore o convívio, que é fundamental. Trabalhamos tantas horas, convivemos com as pessoas que a gente gosta, e quanto mais a gente entender o porquê cada uma se comporta de determinada forma, melhores ficam os nossos vínculos, mais também resilientes a gente se torna. Então, observem as pessoas que estão ao seu redor. Percebem qual geração ela está. E só para pedir para vocês que estão aqui comigo, que vão assistir a live depois, vão lá no Insta da Escalar, se vocês não seguem. Eu faço a live aqui e posto lá também. Vão lá no Insta da Escalar, lá eu posto muito conteúdo que auxilia vocês de liderança, de coaching, de mentoria, tá? De desenvolvimento de lideranças e equipes, que eu trabalho com as organizações. E respondam lá nos stories de qual geração você é. Vou ficar muito feliz de saber e depois eu vou postar o resultado. Tá bom? Espero ter contribuído com a sua vida, com as suas relações. Espero ter entregue o meu máximo para vocês. Desejo para vocês um dia abençoado. Que Deus cuide de cada um de vocês. Até quinta que vem. Toda quinta, 6h29, a gente tá aqui. Essa noite eu não dormi muito bem e eu resisti. Pensei, cara, eu vou cancelar essa live. Falei assim, não, eu preciso... vai ter muita gente especial aí comigo. E olha, realmente, tô muito feliz por ter ficado, por ter decidido fazer a live. Gratidão por cada um que passou aqui, por cada um que vai passar depois. Fiquem com Deus, uma quinta-feira muito abençoada. Que Deus acompanhe cada passo da sua vida. Um beijo. Kátia, obrigada. Nossa, que delícia, adorei teus comentários. Como é bom ter essa interação, é gostoso. Eu sinto que eu não tô falando sozinha. Gratidão, Daia, gratidão, mãezinha, Cunha, Júlia, maninha, todo mundo que tá aí, minhas amigas da faculdade, gratidão. Deus abençoe. Ótima quinta.